Boa tarde. Antes de eu iniciar este vídeo, venho pedir a vocês que se inscrevam no canal Bate-Bola com a e façam a notificação sininho para que vocês possam obter novas gravações de vídeo que serão gravadas e postadas no canal. E o tema deste vídeo é a quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, roda leste, que foi realizada na semana passada, com 7 partidas realizadas na quarta-feira e 3 complementares na quinta, que darei o resultado agora e comentarei brevemente 2 partidas. A rodada se iniciaria às 7 horas da noite com o resultado de vitória do Santos por 3-0 sobre o Bahia, que se reabilitaria na competição após ter perdido para o Cruzeiro no fim de semana. O jogo entre Red Bull Bragantino e América Mineiro, jogo este realizado em Bragança Paulista no estádio Labia Bichedi, acabaria empatado em 2-2. O Internacional, jogando no estádio Beira-Rio, perderia para o Atlético Paranaense por 2-0. Os jogos das 8 horas da noite aconteceria a vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Goiás, jogo este realizado no estádio do Maracanã, e na Arena Pantanal o Atlético Mineiro venceria a equipe do Cuiabá por 4-0, partida esta que ocasionaria a demissão do técnico do Cuiabá. E o jogo das 9h30, da noite aconteceria uma vitória do Palmeiras jogando em São Paulo, em seu estádio, no Allianz Parque, diante do Grêmio por 4-1. E em Minas Gerais, no estádio do Mineirão, a equipe do Cruzeiro perderia para a equipe do Fluminense por 2-0, partida esta que irei fazer um breve comentário. A partida, se a gente for analisar direitinho, ela foi muito bem disputada e o Cruzeiro até de certa forma me surpreendeu. Depois dele ter se transformado em SAF e o Ronaldo ter comprado o clube, o Cruzeiro perdeu a primeira rodada para o Corinthians por 2-1, mas vinha de 3 vitórias seguidas, ou seja, ele tinha 9 pontos, o Fluminense tinha 7, o Fluminense não vencia 2 rodadas. Mas com muita aplicação tática de ambas as equipes, só que o Fluminense já tem um ano de trabalho consolidado pelo Fernando Diniz e tem mais material humano. O Cruzeiro se reformulou do ano passado para cá, para vocês terem ideia, foi a menor folha salarial da segunda divisão do ano passado, foi a do Cruzeiro. Inclusive teve que dispensar o Fábio, hoje goleiro do Fluminense, que foi ídolo e é ídolo do Cruzeiro. Ficou 17 anos no clube. Então teve a drástica reformulação na folha salarial do clube. E mesmo assim o Cruzeiro conseguiu conquistar a segunda divisão, conseguindo voltar à elite, consequentemente, do futebol brasileiro. O que me surpreende é este ponto positivo. Outro ponto positivo também é que o Cruzeiro, de um trabalho já deixado pelo técnico Pesolano, que hoje já não está mais no comando técnico, hoje quem está é o Pepa, mantém-se esse trabalho. Quer dizer, não tem muito o que fazer. E com contratações pontuais como Matheus Vital, Ramiro, Henrique Dourado, o Cruzeiro pode sim fazer uma campanha mais sossegada e não correr risco de rebaixamento. Tanto isso é verdade que já tem 9 pontos. Volta a ter. É aquilo que eu falei, Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Bahia, a primeira meta é fazer pontuação para não serem rebaixados. Depois vendo o que dá. Mas pelo que eu estou vendo já na quinta rodada, eu acho difícil o Cruzeiro correr risco e ser rebaixado. Até porque já tem um trabalho já desde o ano passado e a base foi mantida, com algumas contratações feitas para esse ano, então melhorou um pouco. E além do Wesley, que o Cruzeiro comprou ao Palmeiras, pagando ao Palmeiras 16 milhões. Isso tudo é consequência de um trabalho a longo prazo e bem feito. Já o Fluminense é a mesma coisa.
ou a gestão do Mário Bittencourt, muito bem executada, muito bem elaborada, né, com os pés nos chãos. Tem um Cano, tem o John Arias, tem um Ganso que voltou a jogar o futebol que fez com que ele jogasse no Santos no início da carreira. O Fluminense engrenou, o Fernando Diniz conseguiu nessa segunda passagem dar um padrão tático ao Fluminense, coisa que ele não conseguiu na primeira. A única ressalva que eu faço, né, apesar do Fluminense ter ganho o jogo, é que o Fluminense sofreu um pouquinho. Menos posse de bola, coisa que até então não tinha sofrido, né, nesses jogos até agora, desde o início do ano. Foram 23 finalizações que o Fluminense permitiu ao Cruzeiro, tanto para fora quanto no alvo, ou então interceptada pelos jogadores de defesa do Fluminense. Mas mesmo assim é muita finalização, e o Fluminense finalizou apenas 10 ou 12, se eu não me engano, né? E mais finalização assim correta mesmo que deram a vitória ao Fluminense foi a qualidade técnica do clube e do time, consequentemente. Do clube porque está bem estruturado e o time está bem treinado. Então o que acontece? Acontece que o trabalho está sendo bem feito, mas o Fluminense tem pontos falhos ali que, por exemplo, saída de bola. Ele gosta de sair jogando com a bola de pé em pé na pequena área. O Fábio foi dar uma recuada no Vasco Fluminense, jogando bola entre eles ali, que ocasionou a perda de bola, que ocasionou o gol do Vasco, né? Com o Pedro Raul. Não, essa marcação pressão hoje em dia, né? Não é toda hora que dá para você fazer isso, nem toda vez. Então, tirando esses errinhos que o Fluminense comete, o Fluminense está no caminho certo para disputar o título brasileiro. E o Cruzeiro para sua permanência na elite. Agora eu vou comentar um pouco sobre o jogo do Botafogo e Corinthians, que manteve o Botafogo na liderança da competição, né, já que o Palmeiras tinha vencido o seu jogo, indo a 13 pontos, o Botafogo tendo que vencer para retornar à liderança. O Botafogo, ele passeou no Newton Santos, né, por causa que foi 3-0 e foi pouco, né? Se foi pouco porque o Corinthians nada mostrou, faltou um homem de ligação ali. Sem Renato Augusto, o Corinthians não consegue criar nada, não ataca, a defesa fica completamente vulnerável. Quer dizer, o Roger Guedes que está tendo que fazer tudo. E o Botafogo, o terceiro gol do Botafogo foi gol de videogame, né? Então isso tudo tem que ser bem avaliado. E os outros dois resultados foram dois empates do Coritiba com o Vasco em 1-1 e São Paulo 0, Fortaleza 0. E o que eu tenho mais a falar sobre esses jogos que me chamaram a atenção foi justamente a consistência do Cruzeiro, né, em saber enfrentar o Fluminense. Em nenhum momento fez uma partida muito digna, em nenhum momento teve medo, né? E o Fluminense encontrou uma certa dificuldade, tanto ser verdade que teve jogador expulso, no caso o André, que tem que ter um pouquinho a cabeça no lugar, pois ele é um homem de contenção, não pode ficar toda hora reclamando da arbitragem. Já tinha sido marcado pênalti muito bem marcado por sinal. Fique com Deus, quem gostou dá um like e curte, tá bom? Obrigado pela atenção.